Início dos anos 50. A Rádio Mairinque Veiga, que andava um pouco caída, reage e vai ocupar o terceiro lugar na preferência do público carioca. E faz pela porta do humor. Quer saber mais? Venha comigo. Mais uma vez, nosso companheiro, um rádio General Electric dos anos 40 e 50. Ele é feito em galalite, era feito em galalite, que foi um material precursor do plástico, da matéria plástica. Os mais antigos vão se lembrar disso. A Rádio Mairinque Veiga foi fundada em 20 de janeiro de 1926, ou seja, apenas 4 anos depois que Roquete Pinto fez a primeira transmissão de rádio, em 1922, conforme já contamos no episódio 2, foi líder de audiência nos anos 30, estabelecendo até um sistema de transmissões em cadeia com a Rádio Record de São Paulo, algo inédito na época. Mas com a inauguração da Tupi em 35 e a Rádio Nacional em 36, o público ouvinte já tinha uma opção maior e saiu da Mairinque Veiga e foi dividir a audiência entre essas duas estações. E foi aí que a Mairinque Veiga perdeu um pouco da sua liderança. A simpática estação de rádio com estúdios em edifício próprio na rua que leva seu nome, na região central da cidade do Rio de Janeiro, deu uma guinada no início dos anos 50, quando as organizações Vitor Costa contrataram produtores, redatores e artistas de renome. O foco era o humor, para competir com os programas humorísticos da Rádio Tupi e da Rádio Nacional. A Mairinque trouxe da Nacional Haroldo Barbosa, que estava criando na Nacional grandes programas. E contratou também Antônio Maria, um jovem vindo do Recife, para se tornar no Rio de Janeiro famoso por seu magnífico texto, suas canções, suas memoráveis composições, suas crônicas. Como esta composição que eu vou tocar para vocês, quem não se lembra, por exemplo, da Valsa de uma Cidade, uma parceria com Ismael Neto, um hino de amor ao Rio de Janeiro. Com vocês, os cariocas. Passaria a viver, passar, Rio de Janeiro, gosto de você. Outro nome importante que a Mairinque contratou foi este, Sérgio Porto, o famoso Stanislau Ponte Preta, criador das Certinhas do Lalau, sucesso nos anos 50. Além de admitir nomes importantes para escreverem os seus programas, a Mairinque contratou também bons locutores. Uma dupla que estava começando no Rio de Janeiro, Carlos Henrique e Cid Moreira. Carlos Henrique aparece aqui neste comercial. Depois do sucesso, ficaria na televisão também. Este é o tantã. Este é o reco-reco. Este é o gongue. E o Cid Moreira? Bem, o Cid foi convidado pela Mairinque e começou a trabalhar como locutor comercial. Cid Moreira era assim, no Rádio Carioca, quando ele começou nos anos 50, para depois se consagrar no telejornalismo. Outro locutor importante que surgiu também na Mairinque Veiga na ocasião foi esse, Luiz Jatobá. No dia 16 de março de 1938, a situação na Áustria era crítica. O ex-vice-chanceler da Áustria, Sr. Emil Fey, após assassinar a esposa e um filho de 19 anos, meteu uma bala no ouvido. Luiz Jatobá foi o primeiro locutor da Voz do Brasil, depois de ser bem-sucedido narrando filmes para Metro em Hollywood. Quando ele voltou para o Brasil, a Mairinque o contratou. E a Rádio Mairinque Veiga seguiu seus objetivos, contratando pessoal, formando um elenco de radioatores de humor. Um humor que ficaria famoso no rádio nesse período. E artistas que depois migrariam para a televisão, conforme você conheceu. Vamos destacar alguns desta época. Está na hora em que a cidade se diverte. A cidade se diverte
vamos todos gargalhar. Faz conta que a tristeza foi-se embora a passear. A cidade se diverte. Quá, 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 faz conta que a tristeza foi morar noutro lugar. A Cidade se Diverte era um humorístico que foi ao ar pela Rádio Marink Veiga, escrito por Haroldo Barbosa. Mas foi na Marink Veiga que a Cidade se Diverte se consagrou, embora tenha passado também pela Nacional. Nele havia vários quadros que acabaram depois indo para a televisão, como a Escolinha do Professor Raimundo. Foi nesse programa que se projetou Francisco Anísio, que depois seria o Chico Anísio. Nesse período, Chico conheceu Nancy Vanderlei, uma das estrelas da Marink. Eles se casaram, com destaque na mídia. Chico Anísio e Nancy Vanderlei tiveram um filho, que hoje é o ator Lug de Paula, o seu boneco da Escolinha do Professor Raimundo. Um dos alunos da Escolinha era também o Antônio Carlos Pires, por sinal pai da Glória Pires. Vamos, morena, vamos bater um papo. A cobra que não anda, não engole sapo. Zé Trindade, que veio também da Escolinha do Professor Raimundo, de A Cidade se Diverte, se consagraria em seguida no cinema, atuando nas famosas Chanchadas da Atlântida. Todo esse esforço e ousadia da Marink deu bons resultados, tanto que em 1959 a pesquisa do Ibope sobre a audiência radiofônica mostrava a Rádio Marink Veiga em terceiro lugar. Em primeiro lugar aparecia a Nacional e em segundo a Rádio Tamoio, com 4,5%. Mas por que a Tamoio estava com 4,5%? Porque ela tinha lançado um esquema criado por José Mauro, que dizia música, exclusivamente música. Já era prevendo a entrada das FMs, o que aconteceria poucos anos depois. E aí, se divertiu conhecendo um pouco a história dos humoristas e dos quadros humorísticos da Rádio Marink Veiga, precursora dos quadros humorísticos da televisão? Pois é, essa história e outras histórias você pode achar também no meu livro, A Era do Rádio Teatro. Vale a pena, você vai descobrir coisas interessantes. E aí, gostou? Like. Gostou? Manda para os amigos. Gostou? Quer saber mais? Associe-se e leia o nosso livro e consulte também o nosso blog, cujo endereço está aí. Vale a pena, você vai gostar. Vamos preservar a memória do rádio brasileiro. Até a próxima!